Bom, senhores, combinado. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Estamos sendo fiéis aí à nossa tradição de horário, de cumprir horário. São exatamente 14 horas. Eu gostaria de solicitar que vocês deixassem os microfones fechados para não atrapalhar o nosso bate-papo. E, apesar de que a qualquer momento que vocês quiserem se manifestar, por favor, é só abrir o microfone e perguntar. Hoje, como a gente falou, é um bate-papo que a gente vai fazer junto com o Marcelo Samogin. Mas para dar as boas-vindas a todos vocês de forma oficial, eu queria chamar o Johnny, que é o nosso vice-presidente hoje, que vai fazer as vezes aí da casa. Por favor, Johnny. Bom, inicialmente ainda desejar um feliz 2023 a todos, né? Em nome da diretoria, dar boas-vindas aí e agradecer a participação de todos aí vocês. O nosso presidente Alfredo, ele não pôde participar devido a um compromisso particular, né? Mandando um abraço aí a todos vocês. E, André, pode mandar bala aí na apresentação. Ok, legal, obrigado, Johnny. Então, nós estamos aí, na verdade, então, nesse momento, dando o pontapé inicial para o Estudo Salarial de 2023. Cabe só lembrar que nós fizemos esse mesmo trabalho em 2021, foi uma avant-première aí logo depois da pandemia. Nós tivemos dezenas de concessionárias no estado que participaram e já receberam esse resultado. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma consulta aos concessionários do estado para saber do interesse em refazermos esse estudo em 2023. Nós tivemos 98% de aprovação, ou seja, sim, queremos fazer um novo estudo. E, para isso, em conjunto com a empresa Remunerar, do nosso amigo Marcelo Samogin, que vai nos falar, eu estou com alguém com o microfone aberto dando retorno na minha voz, por favor. Obrigado. Eu vou em seguida, tudo bem, Célio? Em seguida, então, vou passar a palavra para o Marcelo, que é o responsável, o dono da empresa que faz essa pesquisa para vários 5Divs, né, por todo o Brasil. É uma pessoa de muitos anos de conhecimento nessa área e é a pessoa responsável pelo estudo agora de 2023, que oficialmente, né, estamos dando a largada nesse momento. Ele vai expor aí toda a sistemática do estudo, vai mostrar um pouquinho dos dados para vocês lembrarem do estudo salarial de 2021. E na sequência vai explicar para todos nós como que vai se fazer agora, a partir de hoje, né, todo esse processo do estudo salarial. Então, mais uma vez, em nome da diretoria, obrigado a todos vocês que estão participando. Marcelo, vou te entregar a bola agora. Você está com o teu microfone fechado, Marcelo. Boa tarde, pessoal, novamente. Obrigado, Johnny, pelo convite, André. Mais uma vez, não fazemos uma reunião presencial, né? Mas tudo bem. Nesse final de ano, em dezembro, sempre vou a Santa Catarina passear. Dessa vez eu não fui, teria pego chuva demais, né? Parece que arrefeceu um pouco aí a questão das chuvas, né? Acho que não teria nem chegado até Floripa, né? Por conta da estrada bloqueada. Enfim, eu gosto muito desse trabalho, gente, que eu faço de pesquisa. Vocês sabem que alguns de vocês já me conhecem há mais tempo, né? Não presencial, mas eu tanto tempo liderando recursos humanos em empresas, 33 anos nessa área, eu não tenho dúvida que um trabalho como esse ajuda muito as empresas a administrarem, reposicionarem suas práticas, e, enfim, questionarem, né, coisas que são feitas em detrimento do mercado que existe, a competição que eu sei que ela é presente, né? Temos um ano diferente, né, com mudanças, né, independente da política, né? A gente tem inflação, um histórico de inflação de 2 dígitos do ano passado, aliás, do outro ano, com um juro Selic que saiu de 2 para 12, né? 2 para 13, 2 para 14, não se sabe ainda se é 2 para 15, enfim. Tudo isso afeta, de uma maneira geral, o financiamento da economia, das empresas, das pessoas físicas, né? Isso bate na questão salarial, uma vez que para as operações, principalmente de serviço, como vocês, está ligado ao uso intensivo de mão de obra, né? E como é que faz o povo trabalhar mais gastando menos, né?
como é que atende o cliente da maneira que as fábricas tanto cobram da gente, de vocês, né? Como é que qualifica e engaja as pessoas, enfim, acho que tem que esse exercício de revisar anualmente esse trabalho, ele é muito importante. Eu trabalhei em RH há muito tempo, sem grandes informações, e eu tinha dificuldade enorme para argumentar com meus chefes de fora, enfim, inclusive para explicar o que era FGTS, né? Quase impossível para os estrangeiros entenderem essa aberração que a gente tem aqui, mas funciona, né? É o que existe, o Brasil é isso, né? E a gente aprende a lidar com toda essa diversidade de coisas. Eu trouxe, gente, a ideia da pesquisa para esse ano, na configuração muito parecida do ano passado, né? Recuperei algumas informações que são importantes lá, como a lista de cargos que nós fizemos, que, se eu não me engano, nós tínhamos aqui, eu tenho ela, acho que eram 76 cargos. Eu atualizei algumas ideias que foram enviadas para Oi, posso continuar, né? Eu atualizei alguns cargos e alguns benefícios também, como ideia para trazer para esse ano com vocês, e eu vou abrir isso daqui a pouquinho. Então, percebe que o trabalho a gente vai customizando ele à medida que vocês vão indicando para onde deve ser levado, né? Seja do ponto de vista de cargos, quais são os cargos precisados, quais são benefícios, se ainda, por exemplo, né, faz sentido perguntar algumas coisas sobre home office, por exemplo, né? Estou vendo que alguns de vocês aí não estão exatamente no escritório, outros sim. Então, não sei como é que esse assunto ainda se desdobra neste ano, né? Se mostra valioso ou não incluir uma, duas perguntas na pesquisa. Vocês podem me falar sobre isso também. Acho que esse fórum é importante para isso. E eu vou puxar aqui, então, o meu roteiro de slide. Não é muita coisa, de verdade não é muita coisa. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Cada software funciona de um jeito diferente. Só um minuto. Ela... Perfeito, já apareceu e... Vocês enxergam a minha tela nova? Perfeito. Tá Tá na bem. tela já. Tá bem. A única coisa que eu não mudei aqui foi essa fotografia que eu achei interessante desde do ano passado. Enfim, a gente está no segundo estudo, na verdade, com vocês, né? Eu já trabalho com esse segmento, pessoal, desde 2013, quando nós fizemos alguns estudos aqui em São Paulo com o Sincodiv, o Dr. Otávio Valejo, o Álvaro também. Então, conheço, gosto de trabalhar com esse segmento, enfim. E essa é a história, né? A Remunerar tem 11 anos, eu trabalho em RH há 33 anos. Nesses 33 anos de RH, eu não tenho dúvida que os desafios para lidar com todas essas questões de comparação com o mercado, elas continuam, na verdade, ficaram mais complexas, né? Porque surgiram outros elementos no meio dessa história. Até a reforma trabalhista desencadeou práticas que até então a gente não discutia, mais intensas, né, em alguns segmentos, principalmente PLR se transformando numa bonificação por produtividade, sem a natureza salarial, enfim, de um jeito todo diferente, mas o desafio continua o mesmo, né? De alguma forma se comparar algum mercado, tentar atrair e reter pessoas e profissionais, né? Na verdade é a mesma coisa, né? A gente, quanto mais envelhece, percebe isso, né? A gente não se separa uma coisa da outra e então atrair pessoas para que possa engajar e contribuir com o resultado e tudo mais. Tudo isso é bastante clichê, né? Mas a gente sabe dos desafios que especialmente falando em atender os públicos que são muito diferentes, né? Cargos operacionais da empresa, cargos de administração, cargos mais especializados, que têm uma demanda de mão de obra também diferente, cargos nível liderança, que são aqueles multiplicadores, né? De todo tipo de prática, para o bem e para o mal, né? Enfim, então eu vejo muito essa questão da liderança. E esse é o gráfico de fundo desse trabalho, né? Como é que a gente se posiciona em relação ao que o mercado faz? Esse mercado pode ser o mercado geral, pode ser um mercado específico de uma região, como nós fizemos no ano passado para vocês, pensando em região metropolitana de Floripa, Vale do Itajaí, Oeste, região norte do estado. Fizemos uma tabulação bem interessante para tornar o trabalho valioso para vocês na última versão. E o desafio de RH é isso aqui, né, gente? Você um dia seleciona, de alguma forma qualifica, né?
seja pelos programas próprios de cada empresa de vocês, seja pela que as montadoras, as fábricas exigem como certificações. De alguma forma, em alguma vez, algum dia, precisa avaliar isso e reconhecer em algum formato, qualquer que seja o nome aqui, muito elegante ou não, né? Meritocracia ou qualquer outro, é uma maneira de você reconhecer o quê? O desempenho das pessoas a partir de um resultado, né? Qualquer que seja ele, geralmente esbarrando no valor que o cliente espera como entrega, super importante, né? Parece muito conceitual, mas a gente faz isso o dia inteiro, né, em recursos humanos, e eu desenhei isso aqui já há algum tempo e eu uso muito esse diagrama, porque eu gosto dessas coisas mais simples. Não adianta, todos os elementos que estão por trás dessa forma de gestão de pessoas, a legislação, inclusive, ela não nos ajuda, na verdade, complica a história, né? Então, esse poder de simplificação, acho que é uma coisa importante na comunicação, nas empresas, não só para recursos humanos, né? Esse slide, se houver uma dúvida, gente, por favor, me interrompa, algum problema na transmissão, tá bem? Esse slide é só um apanhado do último estudo que nós fizemos, na parte de cima, as regionais que nós fizemos o estudo, entre elas vocês aí no Santa Catarina, pessoal lá de Mato Grosso do Sul também, já fizemos 3 pesquisas lá, Paraná, São Paulo, e esse era o cenário todo da pesquisa, né? Perto de 30 mil funcionários e valores informados, e com 74 cargos, 184 grupos participantes, mais de 900 estabelecimentos. Um trabalho, assim, uma massa de dados bem relevante, bem interessante, mesmo repartindo entre os estados, né? São Paulo ficou entre o primeiro em volume de informações, depois vieram vocês, Santa Catarina, em segundo lugar. E aí, uma radiografia bem simples, né, dos dados que nós tínhamos das 5 regiões aí do estado de Santa Catarina, 34 municípios, 49 grupos econômicos participantes, 214 estabelecimentos, 2.800 informações salariais e funcionários envolvidos, né? Cada empresa informa mais de um cargo, frequência mais de um, quase 5.300 funcionários. Esses números estão em vermelho, porque isso aqui é muito importante, né, do ponto de vista de tabulação dos resultados, uma vez que você consegue trabalhar melhor a massa de dados com os recortes que fazem sentido pensando nas regiões, né? A gente pode ter critérios e mais cortes, 5, 6, 10 formas de corte, mas se você não tiver informações salariais aqui, você não tem robustez, né? Você não tem você não tem um dado suficientemente robusto do ponto de vista de estatística para poder extrair um bom resultado. E aí você faz os cortes, ou aparece dados muito plastificados, né, assim, muito flat, ou você realmente não tem informação, porque no mínimo a gente precisa, no mínimo, 3 informações salariais para fazer a tabulação de um valor. Senão, você não tem uma média de verdade, né? Você não tem uma informação estatística segura do ponto de vista de amostragem, né? Pensando só na estatística, na parte matemática. Então, esse número é importante, assim, em relação à quantidade de grupos participantes, em relação a municípios e estabelecimentos. Ok. Esse foi a lista de 49 grupos que nós tivemos na versão do ano passado, né? Tem toda a sorte aí inclusive, não só automóvel, né? Tem motocicleta e caminhão também. Acho que pelos nomes eu não consigo mais identificar se tinha pessoal de máquina agrícola e tratores, enfim. Mas essa foi a lista do ano passado. Uma amostra importante, gente. Totalmente robusta do ponto de vista de tabulação, né? Qualquer trabalho a partir de 15, 20 empresas vai ficando mais interessante do ponto de vista estatístico, né? Ainda que você talvez possa fazer só 2 cortes, né? Em alguns casos a gente faz isso por estado, pensando em salários praticados nas capitais, né? Geralmente o mercado é mais competitivo, e salários que estão fora desse entorno da capital, na verdade, região metropolitana, né? Para vocês terem uma ideia, essa região metropolitana aqui em São Paulo, ela tem, se eu não estou enganado ainda, se eu não me desatualizei, 38 municípios. É um absurdo isso, né? Então, é um condensado de regiões e áreas e pessoas e empresas, e nessa hora faz algum sentido fazer essa análise com mais critério. Mas essa era a lista
que participou na última versão que nós fizemos aí no estado, tá bom? Essa lista de cargos também interessante, 74 cargos. Na revisão que eu fiz, nós chegamos a, se eu não me engano, 86, 85, 86, com sugestões que foram enviadas por vocês, né, através do 5div, do André. Recebi o material, ponderei, fiz alguns ajustes ali, uma ou outra dúvida, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas é uma lista robusta. Poxa, mas a gente não tem aqui, você pode imaginar que a gente não tem, como em outras pesquisas, que tem 300 cargos, 400 cargos, júnior, pleno e sênior. É porque o modelo de tabulação que a gente devolve para os clientes permite que você olhe todas as medidas estatísticas e faça essa análise da forma melhor que você achar importante, né? Pensando que se você pergunta para as empresas qual é o salário do analista júnior, do pleno e do analista de RH sênior, nem sempre todas as empresas têm. Então, é uma maneira, assim, pensando de uma maneira prática, né? É uma maneira inteligente de juntar a informação sem criar grandes distorções. Porque, de novo, né? Se a gente vai para aqueles cortes das regiões, 5 regiões, talvez eu não encontre analista de recursos humanos júnior em todas, no mínimo, frequência 3 ou 4. Isso é um problema, né? Então, você dilui tanto a informação que ela se perde. E aí, lá no material que a gente envolve de retorno, de retorno para as empresas participantes, eu comento lá, inclusive nos vídeos, né? Como é que você classifica, como é que você olha o dado de mercado e classifica um cargo mais para o lado do júnior ou um cargo mais experiente, um sênior, que tem lá 4, 5, 6 anos de experiência, olhando a mesma faixa, né? Olhando a estatística. Tem dados para isso, tá bom? Esse aqui é o modelo que a gente usou, nós usamos o ano passado, né? Ele está assim quebrado em 2 partes, mas ele é um relatório único, né? Lado esquerdo, basicamente, as informações de cada empresa, o que elas enviam, do ponto de vista de salário base, variável, para a gente ter esse composto do que é total em dinheiro, né? Super importante. E uma variação do quanto, aliás, perdão, uma variável, né, uma proporção do quanto o variável significa do total em dinheiro. Então, sempre usei esse conceito. E do lado de baixo, aqui do lado direito, essa visão de mercado em relação à frequência que a gente encontra, em relação a primeiro quartil, mediana e média, né, tem uma diferença. A média é o ponto central, perdão, a mediana é o ponto central da amostragem, a média já tem distorções, estatisticamente é assim, né? Terceiro quartil, percentil 90, e aí vem outras medidas aqui que são medidas de comparação, né? Pega o salário da empresa e compara em relação à mediana em primeiro quartil e terceiro quartil. Perguntas, né, que sempre me vêm aqui. Por que não informar o salário maior do mercado? Por que não informar o salário menor? Questões de confidencialidade, né? Então, nessa hora, a estatística resolve isso para a gente de uma maneira honesta, né? O percentil 10, por exemplo, aqui, a matemática faz o seguinte, gente, ela divide essa amostragem desse cargo em 10 partes e mostra a primeira parte aqui nessa coluna, né? E o percentil 90, inversamente, né? Divide em 10 partes a amostragem daquele cargo e pega 9 partes e mostra para nós aqui. É só isso, tá bom? Na última versão, nós fizemos esses recortes aqui, né? Região metropolitana, Floripa, Florianópolis, municípios do Vale do Itajaí, o André me ajudou a separar tudo isso, regiões oeste e norte do estado, né? Incluir Joinville aqui nesse caso. Acho que pensando na distribuição assim de negócio que vocês têm no estado, faz muito sentido isso. Se fosse diferente, talvez não tivesse o mesmo valor do que repartir os dados dessa forma, né? Eu já pesquisei alguma coisa, o PIB da região de Joinville é maior do que o PIB da região de Florianópolis, que é a capital, né? Acho que nós não temos nenhum outro estado que tenha essa característica do ponto de vista econômico, né, de produção de riqueza. E é isso que funciona. Marcelo, tá bom? Então, oi. Só fazer um comentário. Na região, no ano passado, na região de Florianópolis, entrou as Constitucionais do Sul do estado também, tá? Da região sul, lá de Criciúma, Tubarão. Ok. Só para informação que o pessoal do sul está sabendo, tá? Eu me lembro da dúvida, André, acho que por conta da frequência, nós não conseguimos fazer um recorte exclusivo da região sul, né? Que é uma pena.
O sul inclui ali a região de, Florianópolis. talvez, Laguna, Criciúma e outros ali? Tubarão, Criciúma, Laguna, Tubarão, Tubarão, tá bom, Araranguá. tá bom, tá bom. Quem sabe nessa versão esse ano a gente consiga incluí-los, né? Eu tenho uma ideia de motivar juntar mais empresas, né, como um acelerador desse grupo para ele ser maior, enfim. Mas isso, gente, é o padrão do relatório, né? Sempre vai algum tipo de explicação junto. Eu gosto muito de gravar um vídeo para facilitar a vida de todo mundo, porque não é todo mundo que gosta da estatística, é obrigado a saber isso com mais detalhes. A gente mexe com isso o dia inteiro. Por que que eu te informo, por exemplo, um salário informado e o outro valor embaixo é o desvio padrão? Porque na massa estatística, gente, sempre, toda pesquisa, é importante olhar isso, né? Você vai eliminando os grandes, os pontos muito fora da mediana, que causam distorções e aí atrapalha todas as análises. Então, é mais um item que faz parte dessa nossa jornada de olhar para o mercado e devolver um relatório minimamente coerente, né, do ponto de vista de análise, para vocês tomarem decisões internamente, né? Poxa, então o salário informado, ele não é tão importante? É importante, sem ele a gente não compõe o salário, o desvio padrão. Mas eu posso, por exemplo, olhar mais para os dados ajustados pelo desvio padrão do que pelo salário informado. Ok, né? Então, fórmulas estatísticas fazem isso para a gente e facilita o nosso trabalho. Então, já comentei aqui um pouco também esse aqui na verdade, é essa visão aqui um pouco mais detalhada, né? Já acabei explicando para vocês o que é percentil, primeiro quartil, etc. E essas ideias aqui de posicionamento. Importante falar aqui também, além das regiões, essa ideia incluir aqui a região sul, porque faz sentido. Ok. Eu não esqueço disso também, que é importante. Voltando aqui para o nosso contexto. Essa questão da composição dos mercados aqui, né? Quantos relatórios, quem já participou do estudo sabe quantos relatórios você recebe, né? Então, eu tenho os estabelecimentos na região ali de São José, ali perto de Floripa e tal. Então, eu tenho sempre a visão do mercado geral, né? De todo o trabalho, incluindo valores sem desvio padrão e com desvio padrão, né, do salário base, que é o salário informado, mais as premiações, né? Aqui a gente não captura, por exemplo, periculosidade e insalubridade, nenhuma pesquisa. Então, que é uma coisa legal, né? O que funciona numa empresa funciona para outra por conta da legislação da CLT. Então, sempre vai haver essa comparação entre o que eu pago de base versus o mercado, o que eu pago de total em dinheiro versus o mercado, além da fotografia do mercado regional. Então, eu tenho concentração de lojas ou estabelecimentos ali na região do Grande Florianópolis. Eu tenho essa visão de Florianópolis. Mas eu tenho também, por exemplo, o grupo que eu trabalho tem uma visão, tem estabelecimento em Joinville. Então, eu vou ter o mesmo comparativo em relação à região norte, né? Então, você tem mais um conjunto de relatórios pensando que não só na região metropolitana da qual eu faço parte aqui, então, região norte também. Eventualmente, né, não aconteceu isso até hoje, mas se eventualmente uma empresa, um grupo econômico tiverem concessionárias no estado inteiro, você vai receber um relatório mercado geral e vai receber um relatório personalizado daqueles cargos comparativos para cada região onde faz sentido, né? Então, eu vou pegar os salários lá na verdade, o sisteminha que a gente tem, né, faz esse trabalho de pegar os salários de Joinville, comparar com o mercado de salários, né, de informações lá daqueles municípios ali de Joinville e do entorno, ok? É sempre esse padrão que é importante explicar. Aqui é só um exemplo, gente, do benefício assistência médica ano passado, como é que a gente tabulou. Talvez a gente vá mudando algumas coisas, né? Aqui está muito compartimentado por nível de cargo, daria para fazer um único gráfico mais colorido, né? Eu, dependendo do trabalho, do público, eu acabo juntando um pouco mais de informação ou não, mas a capacidade de você analisar, né, é sempre importante e clara do ponto de vista de entendimento, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha que oportunidade, né? 41% das empresas, para o nível gerencial, na fotografia do ano passado, concediam o nível básico de assistência médica, né? Então, isso aqui me chama atenção, né?
A indústria sempre trabalhou com níveis diferenciados de eficiência médica, especialmente falando de nível gerencial. Quanto custa, quanto vai custar, se o público tem aderência ou não do ponto de vista de valor para retenção, né, pensando em práticas de RH, são outras histórias, né? Se o orçamento comporta ou não, cada empresa, cada um de vocês sabe das dificuldades de tocar esse ano com as incertezas de juros e talvez inflação. E aí, cada um sabe onde o sapato aperta para fazer os ajustes que precisa do ponto de vista de premiação, do ponto de vista de benefícios e tal. E práticas também, né? Não só os benefícios, né? Por exemplo, aqui uma prática que a gente sempre pergunta dentro do conjunto lá de 10 questões sobre práticas. Então, são 80 cargos, mais ou menos 12 benefícios, mais algumas práticas, entre elas aqui essa ideia da premiação comercial por indicadores, né? Alguns têm isso estruturado, outros não. É uma outra oportunidade de discussão enorme, né? Ainda mais falando da área de negócio, que é a área de vendas, né? De automóvel, seja novo, seja seminovo, seja peças, seja pneu, né? Dependendo do setor, caminhão tem essa divisão bem clara. Bônus para gerentes e diretores, enfim, algumas práticas de mercado. Eventualmente eu faço um comentário para tornar a análise de vocês também mais robusta, mais fácil de ser feita, ok? E algumas práticas que também vieram do último relatório sobre avaliação de desempenho, pesquisa de clima, programas de estágio e práticas de avaliação de competência, né? Por exemplo, a parte de competência tem a ver com a questão salarial, né? Você só realmente consegue empurrar o salário das pessoas para tornar mais competitivo quando cada um entrega um pouco mais do que é esperado, né? Mas você tem de verdade uma prática de avaliação de competência e uma prática instalada de avaliação de desempenho, né? Se você não tem, né, não precisa ter, por exemplo, pessoal, o Ninebox, né, famoso de mercado aí, que combina, por exemplo, o pessoal do RH conhece mais, né? Combina potencial com desempenho. É um gráfico com 9 quadrantes. Não precisa disso, né? Então, falo muito para meus clientes. Se você tiver um padrão de análise, por exemplo, de competência ou desempenho, que envolve a parte comportamental, envolvendo 3 ou 4 pontos, você já fez um bom trabalho, né, para poder provocar o pessoal e para que no dia de amanhã você tenha uma equipe mais qualificada e melhor para entregar os resultados, qualquer que sejam eles, né? Econômico, qualitativo, resultado que a montadora também reconhece como valor e principalmente os clientes, né? Enfim. E aí, aqui é um desenho também, só para comentar essa ideia do cronograma que a gente montou em conjunto aí com o André, com o 5Div. Começamos o trabalho agora em janeiro, com essa ideia da apresentação, com a adesão das empresas. Fevereiro, pensamos o seguinte, gente, deixar um tempo dentro de fevereiro para o retorno das informações, até porque esse mês, possivelmente fevereiro também, a gente tenha pessoas em férias, né, por conta da época do ano, faz todo sentido. Então, estendemos um pouco quebramos o mês, né, entre um mês e outro, estendendo o prazo de retorno das informações. E aí eu normalmente peço 30 dias para fazer análise de tudo isso, tirar dúvidas, né? Provavelmente entre em contato com cada RH que informa dados salariais para, por exemplo, tirar dúvidas sobre a questão da remuneração variável, né? A remuneração sempre causa dúvida nessa hora da apuração. Como a gente nós estamos no mês de fevereiro, janeiro, na verdade, né? Acho que faz muito sentido pensar na média dos últimos 12 meses, pago como remuneração variável, inclusive por conta do fechamento da folha do 13º, né? Então, você já tem esse cálculo pronto da folha, facilita muito a apuração. E aí, mais alguns dias para emitir a reunião emitir os relatórios, né, individualizados, salariais, de benefícios, e fazer uma reunião também de fechamento comentando os resultados. Nessa nossa proposta aqui tem um modelo de adesão com 50% do valor pago agora na adesão, depois eu vou comentar aqui valor está errado, vou comentar essa questão desse modelo com os valores, e a segunda parcela 50% depois da entrega de todo o trabalho, enfim, as análises que a gente ajuda a fazer e tal. Então, não é diferente dos outros anos, né? Do ponto de vista de tamanho do trabalho. Então, a gente tem aqui os cargos todos, a gente tem os benefícios, as práticas e tal.
O que muda é esse modelo de participação das empresas, também regulado pela quantidade de estabelecimentos. Então, nossa ideia é simples. Empresa menor paga um valor menor pelo trabalho. Empresa maior paga um valor maior. É só isso, né? Então, não tem nada de complicado. Essa é a lista esse é o apontamento que eu recebi de algumas empresas que eu acredito que vocês tenham enviado para o André do Sincodiv, sugestões sobre cargos, né? Eu dei uma olhada nisso aqui, adaptei algumas coisas para construir essa nova lista, gente, olha. Então, essa aqui é a nossa proposta, né? O que nós temos em vermelho são cargos que eu ou alterei o nome, a nomenclatura, ou eu adicionei mesmo como um cargo novo, né, dentro do contexto da pesquisa. Por exemplo, né, nós tínhamos vendedores. Então, vendedor de automóvel, novo, seminovo. Aqui veio a sugestão para vendedor de caminhão, novo e seminovo. Quando você olha no mercado, faz todo sentido, porque os valores realmente são diferentes demais, né? O ticket médio do caminhão é diferente do automóvel, que é diferente de motocicleta e tudo mais. E outros cargos, né? Que, por exemplo, eu fiquei também em dúvida. Eu vi no texto um nome aqui chamado mecânico geometrista. E eu fiquei pensando se não era um mecânico que eu já vi numa concessionária que eu tive clientes em caminhão, né? Que seria aquele alinhador de chassi, que é um trabalho bem especializado na mecânica, na parte de recuperação dos caminhões batidos, né? Mas, enfim, a gente pode abrir aqui para uma discussão sobre que cargos que poderiam ser adicionados, né? Um ou outro, né? Nessa área de vendas, de negócios, nessa área aqui de pós-venda. E esses aqui são os novos que a gente acabou adicionando aqui por conta das sugestões. Por exemplo, esse mecânico externo aqui, eu suponho que seja alguma coisa ligado à máquina agrícola, né? Geralmente você tem um mecânico que vai prestar o serviço na fazenda, né? Fazendo manutenção do equipamento e tal, diferente do caminhão e do automóvel. Na parte de peças também aqui, mudei a nomenclatura, né? Não me lembro do ano passado como é que era, mas se era só balconista de peças, mas é o famoso boqueteiro, controlador de estoque. Será que é o mesmo que o estoquista? Eu não tenho a descrição de cargo exatamente igual aqui para poder comparar. Caixa e analista de controladoria, né? E outros aqui, por exemplo, na área administrativa, talvez pudesse ter até outras sugestões vindas de vocês, né? Eu adicionei esse analista administrativo, que podem ser cargos que vocês tenham aí, talvez na empresa como Coringa, né? Diferente de um analista de recursos humanos, que a gente tem aqui nível 4, né? RH 04. Então, outros analistas que são de outras áreas não pesquisadas poderiam ser encaixados aqui nesse OT 16, que é o código 16, né? Assim como esse OT 14. Então, eu posso ter assistente, gente, é muito parecido o salário no mercado, né? Quando não é o salário do piso da categoria, que é da convenção coletiva, tem um salário um pouquinho maior só, né? Se você pegar um assistente de RH, de marketing, administrativo, financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, controladoria, assistente de estoque, você vai chegar à conclusão que eles têm o cargo diferente, mas com salários de mercado que são muito parecidos, eventualmente um cargo que é um pouco mais, a pessoa ocupa aquele cargo mais tempo e por conta da inflação ou acordo coletivo favorável, acabou aumentando o salário no tempo, né? Mas basicamente essa é a lista de 86 cargos. Uma vez fechada essa lista, pessoal, eu posso terminar a composição lá do nosso coletor, né, que é essencialmente trazer informações de cada cargo desse para poder fazer a tabulação. Sem isso, eu não posso terminar esse coletor para enviar para as empresas interessadas se a gente tocar o trabalho, né, dentro do cronograma, enfim. Benefícios, um resumo importante também. Do lado esquerdo aqui, a última versão que nós fizemos em final de 2021, entregamos os relatórios em 22, né? Então eu tenho toda essa gama aqui, olha, muito clássicos todos, né? Assistência médica odontológica, a coparticipação em relação a isso, vale refeição ou refeitório, alimentação, combustível. Geralmente eu pergunto o padrão de concessão e a participação dos funcionários e para quais níveis, né? Como no caso também de concessão de automóvel.
Cursos, idiomas, seguro de vida. Eventualmente, alguns aqui que a gente poderia um ou outro incluir. E essa listinha do lado direito, ela veio do nosso estudo do ano passado, com sugestões, assim, né? Ou melhor, com práticas que as empresas acabaram mencionando e não faziam parte da nossa lista exatamente igual, né? Por exemplo, o bônus natalino ou o banco de horas, que na verdade pode até ser entendido como benefício, mas é uma prática, né? Ou auxílio home office, algumas empresas fazem isso, outras não fazem. Estacionamento, por exemplo, né? Regiões centrais como capitais, São Paulo, isso aqui é super importante, né? Saiu fora desse eixo grande de concentração de pessoas e grandes cidades, já não tem tanto valor assim. Mas daria para ponderar aqui, incluindo mais um, dois, quem sabe, para a gente poder aprimorar esse trabalho para esse ano, né? Da maneira exatamente como vocês gostariam, enfim. Preciso escutar vocês sobre isso, né? Esse aqui é o meu plus. Eu estou pensando o seguinte, gente, nós tínhamos uma quantidade de interessados, né, nós tínhamos a participação na versão, o ano passado, gratuita, de 49 grupos, então eu criei essa ideia aqui para estimular realmente essa inclusão, né, essa adesão de mais empresas em relação ao que a gente estava estimando. Então, aqui a regra é o seguinte, gente, as empresas até 3 estabelecimentos têm um preço aqui, um valor fixado de 1.450, né? Na verdade é preço, né? Porque valor é outra coisa bem diferente. Para 3 estabelecimentos, 4 ou mais estabelecimentos, um valor um pouco maior, 1.950, pagando em 2 parcelas. Quem é de RH, a gente sabe que as grandes consultorias, esse valor aqui é quase o valor de lanche, né? Se você fizer um café da manhã com o pessoal aí no escritório, gasta 1.000, 2.000 reais. E as empresas grandes como o Mercer e outras aí chegam a 8, 10, 12 mil reais, dependendo do segmento, né? Eu gosto de trabalhar para esse segmento de vocês, o preço para mim não é uma questão problemática, mas eu gosto também de criar essa mecânica do estímulo, né? Então, eu estou imaginando o seguinte, olha, se a gente tiver nessa versão da pesquisa 40 grupos no mínimo, participantes, pagantes, independente do porte, eu vou montar uma tabela salarial para ajudar vocês a administrar esses salários no dia a dia. Então, não é uma tabela individualizada, né? Essa é uma cortesia, totalmente cortesia, né? É um plus de verdade. Então, eu vou olhar para o mercado, por exemplo, da região do estudo, perdão, a região Vale do Itajaí, aqueles municípios que estão ali, que é uma das nossas regiões importantes. E eu vou construir uma ideia de tabela salarial para que as empresas que possam se comparar àquele mercado consigam minimamente se enquadrar, né? Vai acontecer o seguinte, né? Eu tenho aqui algum cargo, não é do segmento de vocês, é só um exemplo de um cliente antigo. Então, eu posso ter, assim, cargos de pessoas que estão abaixo desse step 1 aqui, que seria o mínimo da tabela, o step 2, ou, perdão, o 3 aqui está errado, seria a mediana de mercado, e aqui um step máximo, né? Seria o step 5, em relação ao que uma empresa poderia pagar como, teoricamente, máximo para aquele cargo, né? É lógico que quando essa estrutura ela surge, você tem toda sorte de classificação. Então, espera-se o quê, né? Que eu possa fazer uma análise, pelo menos 50%, 60% das pessoas estejam entre o mínimo e o máximo da faixa, né? Então, eu posso perguntar o seguinte, né? As pessoas que estão abaixo desse mercado, que é uma análise que qualquer RH poderia fazer a partir da tabulação e entrega dos resultados, né? Desse mesmo estudo, o que eu faço com as pessoas que estão abaixo do Step 1? Primeiro, precisa ter orçamento para fazer qualquer mudança salarial, né? Está previsto ou não alguma reserva de orçamento? E segundo, importantíssimo, o desempenho das pessoas para os quais nós estamos tratando aqui essa diferença salarial, faz sentido avançar para o step 1 da tabela, pensando que ela vai ter, a pessoa vai ter um aumento salarial? Sim ou não, né? Essas duas questões e respostas resolvem praticamente 90% dessa conversa toda, do quanto as pessoas estão valendo em relação a essa faixa sugerida de mercado, né? E aí a gente olha para o step máximo da tabela, pessoal, e enxerga pessoas além desse step, né? Então você se pergunta, né? Será que o cargo está certo na comparação? Ou será que a pessoa tem um salário maior,
e tem uma atividade, está entregando menos do que deveria. Será que cabe um ajuste nessa atividade, pensando que essa pessoa que ocupa esse cargo poderia ter mais responsabilidades, né? Isso que eu já estou entrando aqui num contexto assim de administração salarial em relação a o que as pessoas entregam como desempenho, né, como competência técnica, né, especialmente, como competência de comportamento, que faz sentido para você juntar uma coisa com outra e criar bons resultados, seja na oficina, na área de vendas, na área administrativa. Então, a minha oferta é essa, gente. Se a gente atingir 40 participantes, eu vou montar uma tabela dessa com todos os cargos do estudo, sugerindo faixas como sendo uma estrutura salarial individualizada para cada empresa. E aí vocês olham, né, em relação a mercado, região Floripa, região Sul, região Oeste, região Norte, região Vale do Itajaí, para ver se faz algum sentido e começar a usar isso como prática, né? Até você se questionar, por exemplo, quanto custaria, por exemplo, né, se o mercado me sugere essa coluna aqui central em verde, como salário de mercado, se eu tivesse todos os funcionários trabalhando nessa pesquisa, nesse patamar salarial, quanto custaria a folha? Né? É um excelente exercício, né? E quanto custaria se eu contratasse todos no início da faixa? Né? Será que eu estou gastando demais? E quanto custaria o pessoal aqui no final da faixa? Né? Então, alguém pode pensar assim, poxa, mas eu vou encarecer demais o custo de mão de obra, trazendo pessoas a partir do step 2 para frente, né? Do 3 para frente, que é a mediana de mercado. Possivelmente. Só que tem uma estratégia aqui por trás, né? Também, supostamente, se você tem pessoas que têm o salário acima da mediana, supostamente elas entregam mais resultado que a média. Então, resumindo a história, talvez num departamento que eu tenha 12 pessoas, com pessoas mais qualificadas, com uma remuneração mais agressiva e competitiva, talvez eu não precise de 12 pessoas, talvez eu precise de 8, 9, né? Um pouquinho de tecnologia e uma mudança de processo para poder acelerar alguma entrega, né? Então, esse aqui é o meu compromisso para, enfim, turbinar essa ideia da volumetria de dados, que também é essencial para um trabalho desse ser robusto do ponto de vista de análise, ajudando vocês a ter uma fotografia mais fidedigna, né, maior desse mercado maravilhoso, aí, esse estado demais, né? A gente olha as estatísticas tem informação em economia, né? Quando eu olho as estatísticas de Santa Catarina, do sul do Brasil, sudeste, realmente é motivo de orgulho olhar aqueles números, né? Enfim, o Brasil é muito diferente. Infelizmente, essa diferença ela não é boa, né? Mas é isso que a gente tem hoje, né? Como é que administra e navega nisso tudo? Ok. No fundo é isso, gente. Olha, à medida que você acelera o grau de domínio das pessoas sobre a atividade, né? Você, na verdade, está adquirindo, fazendo o quê? Levando as pessoas para um patamar, inclusive de remuneração maior, só que com um efetivo de pessoas menor e mais flexibilidade, né? Cada setor dá para fazer de um jeito. Geralmente, os cargos mais especializados têm mais oportunidade para fazer isso, porque os menos especializados, pessoal, não tem muito segredo. Você automatiza. Coloca lá um SAP, um TOTUS, alguma coisa que cria uma digitalização daquele trabalho, e ele é feito de uma maneira com menos mão de obra, né? Então, essa é a junção entre esta tabela, talvez os steps aqui de mediana e acima, né? Pensando mais no topo do mercado, que é essa situação aqui da nossa curva verde, né? Eu tenho mais gente dominando aquilo que é esperado, um grau de entrega menor, perdão, um grau de entrega e qualidade maior, menos retrabalho, né? Pessoas mais qualificadas e possivelmente quando você abrir uma vaga na sua empresa no RH, você vai ter uma fila de gente boa querendo entrar, qualificada, fazendo parte daquele time de sucesso, né? Essa é a minha experiência, 33 anos, né? Tem que ter algum orgulho de trabalhar nessa área, de construir essas metodologias todas, não só para vender, gente, isso como uma estratégia de boa gestão de pessoas, né? Mas de resultado, para que a diretoria, os acionistas tenham aquilo que é esperado de resultado, as pessoas tenham orgulho de trabalhar numa empresa bem-sucedida. Nós, como RH, podemos falar que a gente tem práticas modernas, né, de retenção, não só para aparecer na revista, lá nas 150 melhores para se trabalhar, né? Então, é uma estratégia de gestão que você acaba certamente colhendo resultados no tempo, independente do momento da economia, né? Se ele é mais expansivo, ou se ele é recessivo, né, que é uma judiação, porque no limite você precisa dispensar pessoas com qualificação maior, né, porque você vai olhar para esta tabela aqui e vai falar assim, bom,
eu preciso cortar os maiores salários, que é um perigo, né? Que são exatamente as pessoas que têm maior qualificação. Ok, mas faz parte da gestão e do momento, tá bom? Eu vou voltar, gente. O meu roteiro aqui acabou. Eu gastei 35, 40 minutos. Eu posso voltar aqui para escutar vocês, especialmente falando aqui, olha, benefícios, especialmente falando dessa lista de cargos. Eu preciso escutar um pouco, André, eu preciso escutar um pouco o balanço de vocês em relação a isso, para a gente eventualmente incluir um cargo que faça sentido para o grupo todo e também um benefício, tá bem? Obrigado, Marcelo. Naquela pesquisa que você mostrou ali, lá que nós fizemos em outubro, várias concessionárias sugeriram aqueles cargos, né, que você colocou que está em vermelho aí na tela. Então, deixar a palavra aberta aí para, né, acho que vários que responderam aquela pergunta estão com a gente hoje aqui agora para participar Que desse bom. início, né? O Célio, faz favor, Célio. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Obrigado. Eu gostaria de colocar um item aí na pauta, fazendo a seguinte pergunta. Primeiro, essa questão de cargos e salários, eu acho que toda empresa tem, né? Evidentemente a nossa tem, mas não com todas essas informações. A pergunta é a seguinte, para o Marcelo ou para o André. Esse estudo salarial que foi feito, ele contempla só os grupos caminhões e automóveis ou também motocicletas? Célio, sempre que a gente lança esse tipo de estudo, o convite sempre foi estendido a todas as empresas associadas, né? Geralmente a gente faz assim, independente do segmento do qual ela faz parte. Certo, André? Mas acho que a pergunta do Célio é se quando ele for receber o resultado, como ele é de Aham. motos, por exemplo, se ele vai ter um comparativo só com concessionárias de motocicleta, por Ok, segmento. ok, Acho que é isso, né, ok. Célio, que você quer? Perfeito, André. Esse é o tipo de pergunta que é super importante e eu preciso ser honesto com vocês. Se nós tivermos dados suficientes para fazer tabulação de todos os cargos, nós vamos fazer. Mas isso depende da amostragem, né? Então, eu posso fazer um recorte pensando em regionalidade, sul, norte, oeste, etc. Posso fazer um outro corte pensando em segmentação? Posso. Conceitualmente, aliás, é recomendável, né? Mas eu tenho dados para fazer isso. Todas as vezes, gente, que eu trabalho nesse segmento já desde 2013, 9 anos, né? 8, 9 anos. Todas as vezes que nós vamos fazer cortes em relação a segmento, eu não tenho amostragem para fazer tabulação da grande maioria dos cargos. Mas Infelizmente. o Célio pode ajudar, pode pegar o NOA, por exemplo, né? Trabalhar com os colegas, mas olha, para nós termos unidade de motocicleta, é um trabalho nosso agora, né, regional aqui da FenaBrave e as concessionárias, de conseguir trazer os colegas de segmento para ter uma massa de dados compatível para poder fazer isso. Perfeito, André. Não querendo só me alongar, desculpe, porque eu vi que um dos primeiros slides que você mostrou, ele contempla ali 49 grupos. Eu vi que grande parte daqueles grupos ali, eles são multibandeiras. Eu digo multimarcas no sentido grupo de motocicleta, grupo de automóveis, caminhões, né? Então, acho que poderíamos ter. André, colocou muito bem a questão do NOA. Acho que é um caminho para que a gente possa fazer isso futuramente. Perfeito. Olha, pessoal, fica aqui o meu compromisso e eu vou deixar isso registrado, até porque tem a gravação, não tem problema nenhum de nós incluirmos aqui, olha, esse nosso segmento, ok? Uhum. São 4, na verdade, né? Então fica Não, sim. registrado aqui o meu compromisso de, com massa de dados, a gente consegue fazer esse tipo de análise e devolver um relatório, inclusive recortando dados pensando em segmentação, tá bem? Perfeito. Obrigado. Obrigado, eu. Que mais, gente, sobre cargos, sobre essa lista? Atende, não atende? Sobre benefícios, talvez. Olha, aqui talvez tenha uma outra coisa, né? Na verdade, daria para pesquisar muitas coisas, mas tem coisas que também não tem aquele valor tão, assim, relevante, né, na gestão e tal.
Eu sempre cito essa quantidade de 10 benefícios, 10 práticas, mas eu mesmo acabo incluindo uma ou outra, dependendo do momento, né? Nós fizemos várias pesquisas nos últimos 2 anos por conta com perguntas sobre home office, né? Que modelo sua empresa adota? 3-2-1, 2-3-1, aquela coisa de time de futebol, né? E com regras XY, né? Algumas já muitas definiram, outras não definiram e voltaram, enfim, não sei. Vocês podem sugerir aí, a gente acata aqui nessa parte de comentários, porque foi a reserva que eu fiz aqui para esse tipo de reflexão junto com vocês. Afinal de contas, o estudo é de vocês. Eu sou um organizador aqui. Marcelo, mas isso não acaba acontecendo na medida em que você vai coletando os dados e aparecendo novos benefícios? Nem sempre, André, nem sempre. Eu vejo, às vezes, sugestões de elementos que já fazem parte da pesquisa, inclusive, né? Então, não tem muito que adicionar. Por exemplo, olha, essa prática de datas comemorativas, aniversário, day off, por exemplo, né? Aniversário você não trabalha, ou trabalha meio período, ou não trabalha, né? Na verdade, é um benefício, além de ser uma prática. Então, eu vejo algumas coisas que faz sentido trazer para discussão e eu deixo do lado direito aqui como observação, porque uma vez que você lança o coletor, as empresas preenchem tudo aquilo e volta para a tabulação. Se a gente perguntar mais uma ou duas práticas, a gente acaba atrasando toda a entrega de relatório de resultado, que é uma coisa péssima, né? Sim, tu tem que, antes de liberar o coletor, estar com isso definido já. Exatamente. Porque a comunicação ela precisa ser igual para todos, né? Principalmente pela lista de cargos, né? Principalmente por isso. Vocês sentem falta de algum cargo importante, né? Quando eu falo importante, gente, é aquele cargo que tem uma regrinha, né? Ele pode até ter uma remuneração diferenciada, exige um médio ou alto grau de especialização, de qualificação. Quando você perde aquela pessoa, aquele profissional, é difícil de encontrar no mercado, e quando acha, custa caro e vem cheio de defeito. Olha que roteiro completo de RH, né? Marcelo, o Wagner Milce da Malon está pedindo a palavra aí. Fala, Wagner. Claro. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pela apresentação, Marcelo. Obrigado. Eu estou aqui no grupo há alguns meses, né? Eu vim lá de São Paulo, eu estou aqui em Mafra, e eu vim da Toyota, né? Da fábrica, e eu estou aqui na Malon Caminhões e provavelmente motos na sequência também, que nós vamos ter concessão da Yamaha, né? Legal. Aí eu estudo aí, né? Desculpa, né? Não sei, não peguei nesse trabalho com vocês, né? Mas, por exemplo, mecânico, né? Se for citar uma função, no estudo que você vai dar, você vai preparar mecânico caminhões, motos e carros. Vai estar segregado o segmento. A lista de cargos, ela não tem... Aqui nós tínhamos somente mecânicos, né? Então, o aprimoramento que a gente sugeriu aqui, onde que está aqui? Aqui, mecânico externo. Se vocês entenderem que é importante pegar, por exemplo, esse nosso aqui, mecânico, códigos PV09, e abrir entre segmentos, né? Automóvel, caminhão, máquina, trator e máquina agrícola e motocicleta, a gente faz isso. Esta lista não contempla essa abertura toda, né? Mas, Marcelo, a hora em que a concessionária responder, você sabe qual é o segmento que ela está respondendo? Você já tem automaticamente essa segmentação, não tem? Isso é verdade, porque esse corte, verdade. Então, se eu olho o corte, eu tiver a oportunidade de fazer o corte pensando no segmento e não só na regionalização, eu consigo sim separar mecânicos, por exemplo, da parte de caminhões. Tu não precisa criar código para mecânico de caminhões, porque automaticamente pelo... Né? Porque senão fica, por exemplo, comparar aqui, né, que cidade interior com Curitiba, vai ficar totalmente fora do padrão da minha região, do potencial que eu posso perder, né, alguma pessoa, né? Então, eu vou enquadrar alguém de mecânico de autos, que talvez seja
salário, benefícios diferentes. Então, regionalização, né, e segmentação é importante para a gente analisar, senão fica muito vago. Sim. Wagner, então, olha, conseguindo uma massa de dados importante para poder fazer esse corte, a gente resolve essa questão da especialização de cada cargo, né? Aqui a gente pode ter até outros, né? O eletricista, pintor, talvez a funilaria, mas o mecânico é clássico nisso, né? O consultor técnico, por exemplo, que é um cargo super chave aí nas concessionárias, possivelmente na parte de caminhões tem uma remuneração talvez um pouco diferente, eu não me lembro, não cheguei nunca a notar essa grande diferença, até porque a gente sempre consegue fazer o corte por regional, mas às vezes falta dados e você não tem essa visão aqui por segmento. Mas a gente tem esses cargos que poderiam, nessa visão por segmento, realmente fica separado isso. E aí você tem o quê? Todos esses cargos que a gente está olhando na tela, os 86 cargos, se tivermos a amostragem, no mínimo 3 salários para fazer a tabulação, acaba saindo ali o seu segmento, né, comparativo para você ter mais tranquilidade. E aí você tem outra oportunidade, né, gente, de comparar o que o mercado geral paga para aquele cargo, né, o que o mercado regional paga e o que o seu segmento paga. Então, essa é enfim, tendo dados, a gente faz. Perfeito, eu acho que essa preocupação, né, tanto do Wagner, ela acho que encaixa nessa questão que você acabou de comentar. Vai depender do número de adesão de cada segmento, das regionais, para você poder ter o relatório. Não vai ter o dado se não tiver, por exemplo, em Mafra, tiver só Malum que vai entrar de caminhões. Tu não vai ter comparação com outro. Mas se na região aí, né, que pega a região das concessionárias abrangidas em Mafra, tiverem mais do que pelo menos 3 dados, tu vai também receber não só da região, como do segmento, perfeito? Exatamente, André. E olha que nós temos pesquisa que leva em consideração, gente, no mínimo 5 informações para poder tabular. Essa regra de confidencialidade ela acaba atrapalhando nesse ponto a tabulação, mas ela é importante, né? Não tenho dúvida que é importante. Eu faço os testes de todo tipo, né? Eu posso colocar ali no meu sisteminha 5 informações do mínimo e ele tabula, faz o corte e tal. Mas aí eu começo a perder muita informação. E aí é um problema, porque eu tenho desvio padrão também, né? Quando eu jogo desvio padrão, normalmente a gente perde 8, 9, até 11, 10%, 11% das informações, para dar aquela ajustada nos dados. Então, você percebe, cada movimento desse de análise, você acaba deixando um pouquinho de dados para fora. Então, eu tenho desvio padrão, perdendo ali 7, 8% de informações. Eu tenho uma condição mínima de tabulação de 5, 4, 3 valores para poder criar a média, né? A média, a mediana, etc. Então, você vai sempre restringindo, e aí vem a regionalização e a segmentação, que não tem dúvida que é importante, sem dúvida nenhuma, né? Vamos ver. Vai ser uma experiência nova, eu acho que vai ser muito válida. Na pesquisa, você só vai usar esse grupo, ou você vai na região, por exemplo, e vai pesquisar com outras empresas, né? Por exemplo, tem Volvo, Volkswagen aqui perto. Né? Não sei se eles são afiliados ou não, né? Mas não sei se eles vão participar. Você não vai atrás de outras empresas que não estão nesse grupo? Assim, ó. Você falou que está chegando no estado agora, a gente conversou, né, o mês passado, aí, trocamos alguns e-mails. Nós temos aqui 80% das concessionárias no estado são associadas, tá? Principalmente na área de caminhões e automóveis. Então, a gente tem um bom percentual. Tem muito menos concessionárias de caminhões que automóveis, né, pelo mercado, obviamente, tá? Mas o que a gente vai fazer? Amanhã eu vou estar largando aqui um comunicado oficializando o início dessa pesquisa que a gente está conversando hoje, para começar a coletar as adesões, né? A gente vai dar um link lá para confirmar as adesões, e é de nosso interesse que a maior parte das concessionárias do Estado participem, para ter uma melhoria justamente nos dados analisados. Então, em função
das concessionárias que forem aderindo, nós conhecemos todas elas, vamos saber em cada região se, por exemplo, está faltando 2, 3 concessionárias de caminhões na região de Mafra. A gente pode fazer um trabalho específico de contatar essas concessionárias para incentivá-las a participar. A decisão, obviamente, é de cada um, mas a gente faz esse trabalho aqui internamente para verificar se tem um número suficiente de empresas participando, tá? Legal. Obrigado. Mais alguém com alguma sugestão, por favor? Só tenho uma dúvida, esse cargo 16 alinhador, será que é o mesmo desse mecânico geometrista? Eu tive dúvida quando escrevi isso aqui, deixei para perguntar para vocês que são os craques nesse assunto. Quem poderia nos ajudar? Vamos deixar a Daiane falar, que ela pediu a palavra, e quem sabe ela pode também já responder se ela souber esse teu assunto aí. Fala, Daiane. Oi, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que esse encontro de hoje é muito importante, visto que em 2021 nós participamos desse estudo, né? Então, essa explanação nos traz uma base melhor para avaliação dos próximos informações que a gente tem em mãos. A minha dúvida, ou talvez seria uma sugestão, não sei se nesse momento, ou numa segunda pesquisa, um segundo momento, nós trazermos algo relacionado aos critérios de remuneração variável. Porque hoje a gente só coloca lá os valores, mas dentro do grupo Esperandil, por exemplo, nós temos diversas marcas, né, diversos concessionários, em que muitas vezes a gente não sabe como se balizar dentro do mercado. Se colocar diante disso, porque a variável ou pode ser por resultado do faturamento, resultado do departamento, ou mesmo alguns critérios que a própria montadora exige. Então, pontuação em Star Class, pontuação no Toyota, né, o Dealer Evaluation. Então, daqui a pouco a gente tem esse tipo de informação de que critérios que eu posso usar para hoje estar trabalhando essa remuneração variável, principalmente nos cargos de maior liderança que impactam esse resultado dentro das concessionárias. Eu posso perguntar, Daiane? Eu tenho uma pergunta só. Já estou imaginando aqui uma pergunta sobre esse tema que eu acho que é relevantíssimo, que você colocou, sem dúvida. Nós perguntaríamos, por exemplo, para quais áreas? A área de vendas, de novos e seminovos, e a área de serviços, que é a oficina. Para essas duas áreas, por exemplo, quais são os três indicadores mais relevantes para cálculo de remuneração variável ou comissionamento? Algo assim? Isso. O que eu penso assim, Marcelo, por exemplo, hoje dentro do grupo, né, falando sobre a nossa realidade hoje, daqui a pouco eu tenho que levar um gerente de pós-vendas de uma marca para outra marca, porém os meus indicadores, os critérios avaliativos são totalmente outros. E aí eu não tenho base daqui a pouco para comparar com uma mesma concessionária da mesma marca de outra região ou alguma coisa assim. Então, seria mais a esses cargos voltados à gerência de vendas, gerência de pós-vendas, né? O próprio gerente geral de uma concessionária, supervisor de peças, que impacta bastante no resultado também das concessionárias. Tá. Como é composto o comissionamento dos consultores de serviço? Os próprios consultores de serviços, que eu acho que ali nos cargos ele está como uma nomenclatura um pouquinho diferente, né, do que a gente abrange dentro da concessionária, mas esse receptivo, né, esse pré-agendamento, como é composta essa comissão deles. Se eu não me engano, aqui você tem ele como teleagendador, preparador de agendamento, isso? Tem um cargo chamado preparador de agendamento, exatamente. PP19. Exatamente, teleagendador. Era uma nomenclatura antiga que veio de outras vieram de outras pesquisas, né? O que é mais correto? É o preparador de agendamento para a prática de vocês? O que vocês imaginam, gente? Hoje nós usamos consultor de serviços. Mas eu também tenho uma equipe que faz o pré-agendamento, que faz a programação do serviço, que aí é por telefone mesmo, né? Então, o consultor de serviços faz o atendimento presencial,
após o agendamento por telefone. Esse consultor técnico aqui, gente, seria esse consultor de serviços que a Daiane comentou? É sim, né? Gente, eu acho Acredito que sim. poderia mudar essa nomenclatura aqui, se for consenso do grupo, a gente deixa o nome teleagendador de lado e deixa como preparador de agendamento, né? O que é importante, né, na hora de escolher uma nomenclatura. Como a gente não tem as inscrições todas dos cargos, que talvez numa pesquisa muito completa isso poderia fazer parte, a nomenclatura precisa estar, assim, dentro do contexto de vocês. Quem for pegar essa pesquisa precisa bater o olho e já identificar, né? Não tem muita dúvida se a prática é preparador ou agendador, agendador de serviços, alguma outra XPTO, a gente troca a nomenclatura para não ter essa dúvida, entenderam? Para mim é indiferente, é só fazer um concerto aqui e a gente avança nesse ponto. O que vocês acham? Quem mais quer opinar? Eu tinha uma outra pessoa que ergueu a mão, mas já baixou. Eu perdi o nome dela aqui, que acho que queria dar uma opinião. Eu perdi a... Vamos aproveitar e o Marcelo está aberto aí para receber essas sugestões e poder lançar o coletor o mais próximo da realidade, né? Lembrando que o trabalho é de vocês. Só vim aqui para organizar as coisas, dar uma organizada. Que mais, gente, outra poderia sugestão, fazer pessoal? sentido? Que mais poderia fazer sentido? Ou em benefícios? Essa dúvida minha faz sentido? Será? Olha, esse mecânico geometrista é esse mesmo alinhador? Eu estou com alguém da Vipcar. Quem que é da Vipcar que eu não vi o nome, por favor? É a Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Tudo certo? Agora apareceu a tua imagem para mim. Tudo bem, Jaque? Faz favor, está contigo a palavra aí. Aqui a gente usa o consultor de serviços, consultor técnico, que aparentemente é a mesma coisa, e a gente tem as recepcionistas de oficina que fazem o agendamento dos clientes. Tipo, ali da parte de oficina. A gente deixa como recepcionista a nomenclatura, mas elas fazem essa parte de ligação, de agendamento, e pré-atendimento, né? E daí aqui na oficina, que daí o consultor técnico fala com os clientes. Não sei se me ajudaria também. No lugar de preparador de agendamento, né? Vocês que escolhem, gente, para nós. O preparador de agendamento, será que ele pode confundir ou ele se aproxima do teleagendador? Só que um faz pelo telefone. Boa tarde. Aqui na Fiat Duna é isso mesmo que tu estás falando. O agendador, ele é o tipo um telemarketing. E o consultor técnico de serviço é o que recepciona na oficina, ali como na Vipcar. E aí ela já é diferente, são duas funções diferentes mesmo. Agora, essa pessoa que faz o trabalho de recepção, será que o salário é muito próximo da convenção coletiva? Lembra da regrinha, né? É um cargo relevante, precisa de qualificação, esse tipo de coisa. Por nós aqui, pessoal, não tem problema nenhum incluir 2, 3, 4 cargos. É só essa questão de acertar a nomenclatura, né? E também não criar algum tipo de confusão com outro cargo que já existia na pesquisa. Somente isso. Eu senti que esse preparador de agendamento ou recepcionista, né, no sul do estado ali está parecido com a função, né? Seria... André. Marcelo? É você, Marcelo? Oi. Fala aí, Marcelo. Não, o Marcelo Oliveira. Opa, boa tarde a todos. Bom, o assunto acaba sendo um pouquinho polêmico porque cada empresa possui a sua descrição própria do cargo, né? Então, cada um acaba utilizando, levando em consideração o tema aí do teleagendador, na Metronorte, nós trabalhamos como operador de agendamento. Então, muito mais está voltado saber o que o cargo faz do que o próprio nome do cargo, né? Se nós conseguíssemos ter
talvez aí, Marcelo, Xará, um breve comentário do foco do cargo, não que seja uma descrição do cargo, mas um breve comentário. Em alguns casos, a gente poderia eliminar essas dúvidas. Outro exemplo, né? Você coloca aí, vendedor de seminovos. É o meu consultor de vendas de seminovos. Então, cada empresa coloca uma pequena nomenclatura diferente, né? Então, se a gente tivesse algum breve relato, uma coisa muito simplista de uma ou duas linhas no máximo, talvez pudesse ajudar mais na hora de descobrir se o nosso cargo ele está adequado a essa pesquisa. E a Daiane colocou um tema muito bacana, acho que foi a Daiane mesmo, sobre a parte de remuneração variável. Eu acho até um pouco difícil de a gente conseguir ter tantas informações, até porque a remuneração variável, dependendo da empresa, ela está picotada em uma série de itens e que, no final das contas, o valor final acaba sendo mais o diferencial do que os itens a serem medidos. Mas seria muito bacana se a gente conseguisse ter pelo menos uma ideia, porque em alguns cargos, eu exemplo novamente o consultor de vendas, que é o vendedor aí que vocês colocam, eu não pago salário, eu pago remuneração variável. Então, teoricamente, para a gente seria um pouco mais interessante se a gente conseguisse aí um pouco mais de detalhes aí das remunerações variáveis. Eu não sei até que ponto você vai conseguir mergulhar nisso e se vai ser possível. E parabéns pelo trabalho, viu, Marcelo? Muito bacana mesmo. Olha, obrigado, gente. Eu por experiência, a forma com que você constrói a pesquisa, já fiz tanto isso, né? Gosto, aliás, né? Como na economia a gente pesquisa muito essas coisas, a maneira com que você constrói a pergunta, né? Com as opções e tudo mais, é o segredo disso e depois criar valor na análise, enfim, para vocês que vão receber o relatório. Eu imagino perguntando assim, né? Quais são os 3 mais indicadores relevantes para essas áreas e para nível, por exemplo, de gerencial e nível abaixo, e aí a gente tabula com o que vem, né? Então, ou tu vai botar tudo na palma? Oi, quem falou? Desculpa. Eu acho que estava fora do contexto da reunião, era só estava aberto o microfone aqui. Continua, Marcelo. Então, tenho certeza que dá para configurar uma coisa aqui interessante, sem complicar demais na hora de levantar o dado, sobre esses critérios de remuneração variável, tá bom? E aí nós vamos avaliar, né, analisar o que vem de resposta de vocês. Então, eu vou imaginar ali que, supondo só, né, cada um escreve de um jeito rentabilidade. Então, eu vou condensar isso dentro de um rótulo, né, rentabilidade, não sei, EBITDA, algo assim, né, margem bruta, né? Sobre as peças, né, valor de peça, margem bruta, porque o vendedor não pode dar desconto, alguma tabela fechada, alguma coisa assim. E aí a gente condensa isso numa tabulação tem um método chamado Wordle, né, que é um site aí que ele condensa, você joga um texto e ele constrói uma imagem ilustrativa bem interessante. Eu gosto de usar porque ele é ilustrado, mas eu ainda prefiro trabalhar com aqueles grupos, né? Então, olha, o resultado vai ser o seguinte: na área de vendas, pelo menos 62% das respostas vieram relacionadas a indicador de remuneração variável, levando em conta por exemplo, faturamento, ou levando em conta a margem bruta, entenderam? Então, dá para calibrar isso com certeza. É mais uma questão dentro do modelo todo, tá? A Daiane pediu a palavra de novo, Marcelo. Claro, desculpa. Não, só, Marcelo, desculpa, eu não te respondi antes a pergunta ali sobre o alinhador e o mecânico geometrista. Eu acho que para nós, por exemplo, vai muito na questão do segmento. É aquilo que você comentou do alinhador do chassi, né? Hoje, quando eu falo para a concessionária voltada a caminhões, eu tenho sim um alinhador de chassi. Porém, na concessionária voltada a automóveis, eu tenho um mecânico geometrista que acaba sendo alinhador também. Então, são 2 cargos distintos direcionados ao segmento que a gente tem hoje. Daqui a pouco, aquela sugestão que o Célio, acredito que tenha dado, da gente segmentar os cargos, nos traga um resultado melhor. Entendi. Obrigado. Por exemplo, aqui também o nosso o 16, alinhador, né?
eu fiquei pensando assim, falei, bom, será que esse alinhador é aquele que alinha a direção e ao mesmo tempo faz é o borracheiro que faz lida com pneu e rodas, né? E ao mesmo faz o alinhamento. Mas aí eu não tenho as inscrições todas e com certeza, né? Cada empresa divide um pouco isso de uma maneira ou de outra. No fundo, gente, é assim. Se a gente conseguir comparar um cargo com 70%, 80%, né, já é bastante coisa em relação ao que você tem assim como padrão para aquele cargo, mesmo que a nomenclatura seja um pouco diferente, né? Por exemplo, né, falando do vendedor, alguns de vocês podem chamar o consultor de vendas, né? No fundo é um vendedor, a natureza da atividade é vendas, né? Então, dentro do contexto de qualquer trabalho que a gente possa fazer, a gente precisa um pouco adaptar essa visão assim para poder consolidar, né, e jogar dentro da informação, assim, dentro entendendo que todas essas análises que a gente faz sobre nomenclatura, sobre áreas, sobre diferença das empresas e porte, é para realmente mitigar essa ideia das distorções, dos erros que lá na frente podem complicar um trabalho, né? E a gente olha para isso para poder criar o quê? Uma base de dados que seja consistente, que esse é o grande produto de um trabalho desse, né? De que adianta você ter N relatórios e cortes coloridos ou não, se a base de dados que você tem não tem uma consistência razoável, né? É importante isso. Então, eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar o código 17 aqui, gente, como mecânico geometrista, e ele fica ligado ao setor de caminhões. Não tem problema. Mais alguma coisa, gente, sobre benefícios, por exemplo? Aqui acho que não tem muito segredo, né? Querem opinar alguma coisa? Legal. Marcelo, eu acho bacana você estar abrindo aí para todo mundo pegar essas questões. Obviamente, o processo é bastante complexo, mas quando você pega uma quantidade de dados suficiente, você consegue, né, tirar a informação necessária para a gestão. Sim, sim. Eu gosto muito daquela frasinha clichê, né, que o bom é inimigo do ótimo. Né? Então, a gente tem que, ao fazer esse trabalho, a gente vai ter sempre uma massa de informações importante aí para ajudar o estado todo aí. E vamos torcer que a gente consiga, dentro de cada segmento, uma quantidade suficiente por região para ter essas análises que o pessoal solicitou. Eu gostaria de perguntar para o Johnny, né, que está nos... peraí, o Wagner levantou a mão antes aqui. Fala, Wagner. Oi, eu queria saber do cronograma. Eu achei que está muito longe. Você não vai trabalhar em fevereiro, parece? Não sei. Que eu vi lá. Começa quando as análises? Na verdade, se nós dispararmos, terminando a lista de cargos, pessoal, disparando a adesão e o coletor para as empresas, nós estamos em 17 de janeiro, né? As empresas teriam até 30 dias para fazer o preenchimento e o retorno desses dados todos, né? Pensando que talvez aqueles que estão de férias hoje já voltam a partir de fevereiro, e quem ainda pretende tirar férias no mês de fevereiro tem alguns dias para preencher o material ainda em janeiro, né? Foi mais ou menos isso que a gente pensou. E aí, a partir de fevereiro, encerra a coleta de dados e o Marcelo começa a fazer o trabalho de análise para entregar até 20 de março. Na verdade, pessoal, eu faço as análises na medida que eu vou recebendo os dados, né? Porque é muita informação. E às vezes os dados vêm confusos e a gente acaba. Eu prefiro perguntar, né, mandar um e-mail, na pior das hipóteses, eu ligo para tirar dúvida. Olha, esse valor aqui que você apontou de remuneração variável, ele é individualizado de um cargo ou ele é do conjunto de todos os vendedores, né? Acontece muito isso. Às vezes a pessoa apura pela folha e coloca um valor grande. E eu olho aquele valor e penso assim, poxa, isso aqui está com cheiro de que está distorcido. E aí, quando você vai olhar o dado com mais cuidado, realmente, ele não era individual, né? Supondo que você tivesse 8 mecânicos, a pessoa acabou extraindo da folha e jogou o valor completo.
mas eu preciso dividir aquilo por 8 mecânicos, né? O que muda completamente se eu colocar isso como dado de tabulação dentro do relatório, né? Causa uma distorção enorme, né? Dependendo da quantidade que isso acontece, invalida, aliás, a métrica dos dados de mercado daquele cargo, né? Pode acontecer isso. Então, no fundo, a gente vai montando o trabalho aos poucos. Fala, André, desculpa. Quando que inicia exatamente a pesquisa que você vai mandar para a gente? A ideia vai... desculpe, Marcelo. Conversamos com o Marcelo isso agora há pouco. Então, nós pretendemos amanhã disparar a inscrição, a adesão à pesquisa, Isso. né? Pretendemos fazer isso durante o restante de semana e começo de semana que vem. A hora que eu tiver essa massa pronta, o Marcelo libera o coletor para as pesquisas. Então, creio que a partir de meados da semana que vem, a gente já está com o coletor na mão para todo mundo começar a registrar os dados. No máximo, no máximo. Uhum. Porque uma vez fechando esse conteúdo todo com vocês, eu preciso me dedicar para o coletor, para garantir que vocês tenham também todo esse arcabouço que a gente comentou dentro do material para pesquisa, né? Que também não é difícil, na verdade, é um passo junto do outro, né? Uma vez fechando a lista de cargos, fechamos as datas, fechamos os benefícios, ok, está disparado, eu posso preparar e configurar tudo que a gente precisa. Basicamente é isso, gente. Dúvidas, mais dúvidas? Alguma questão importante? Olha, eu acho que está de bom tamanho. Marcelo, agradecer a presença de todos. Ver se o Johnny quer fazer um encerramento aí, Johnny, por favor. Não, só agradecer aí o Marcelo, o André também, né? Se ninguém tem mais algo aí, acho que elucidou bastante aí todas as dúvidas aí. Muito bom. Vou botar em prática. Eu que agradeço a oportunidade de fazer novamente esse trabalho para vocês, que eu de verdade adoro, sabe? Lidar com informação de mercado é um negócio assim que me encanta. É pouco burocrático, permite a gente fazer inúmeras análises, e eu acho que isso traz riqueza para o trabalho de gestão de pessoas, né? Não daquele lado assim de comportamento, de engajamento, de clima interno, mas do ponto de vista prático. São empresas que usam mão de obra de forma intensiva, e eu acho que cabe assim uma responsabilidade grande nossa, né, de lidar com as questões de RH nesse ponto também. É isso. Ok, agradeço a todos, então, muito obrigado pela participação. A gente vai encaminhar a gravação desse vídeo para quem quiser dar uma reolhada e alguma sugestão. E vamos ver se até amanhã a gente consegue já largar a adesão aí para todos vocês começarem a participar. E, por favor, né, como colocou o Célio, indique os colegas de vocês de outras concessionárias do mesmo segmento e tal, para que a gente aumente essa massa de dados e possa fazer o melhor análise possível, tá? Obrigado a todos. Fica valendo oferta, hein? Mais informações, nós vamos ter uma tabela salarial sugerida pela Remunerar para facilitar as análises de vocês em mais um ponto. Obrigado, um abração. Boa tarde, pessoal.